Professor, bom dia. Bom dia, Fernanda. Ô, professor, apesar dessa abstenção aí de quase 1.400.000 estudantes que não compareceram, né, às provas neste último final de semana, o Enem deste ano transcorreu, de certa forma, com tranquilidade, sem muita surpresa. Exatamente. Eu acho que essa palavra aí, ela define o Enem de 2011. Ele não teve nenhuma surpresa. As provas, elas seguiram a sua normalidade, algumas até elas retomaram alguns ideais que haviam sido perdidos em 2010, como na prova de Ciências Humanas, Ciências da Natureza, que é a utilização de muitos gráficos, tabelas, charges, mapas. Isso nós não vimos em 2010. Agora, em 2011, houve uma retomada desse trabalho de interpretação por parte dos alunos. Tanto é que o tema da redação já era, inclusive, esperado por vocês, que a tentativa de estabelecer a relação entre público e privado e a participação cada vez mais presente das redes sociais na vida do cidadão brasileiro. Exatamente. Né? Os temas de redação, eles sempre prezam por um aspecto mais voltado ao social. Né? E as redes sociais, como o próprio nome diz, elas já se incluem perfeitamente no nosso cotidiano, através de reivindicações, até mesmo políticas, manifestações, como foi alvo, inclusive, de uma questão da prova de Ciências Humanas, que discutia sobre a Primavera Árabe, essas revoltas que estão acontecendo no mundo árabe, e a utilização desses mecanismos para que o povo ele possa se organizar de modo mais efetivo. Professor, para quem se preparou, deu para fazer a prova? Com certeza. Agora, para aquele que não se preparou, o chutômetro ajudou em alguma coisa? Olha, o chutômetro, né, nas antigas provas, ela é até um mecanismo válido, ajudava de certo modo. O problema é que agora, como o Enem utiliza o TRI, que é a teoria de resposta ao item, o chutômetro ele perdeu sua validade. Afinal de contas, pelo TRI, as questões que muitos alunos acertam, elas valem menos pontos. As questões que poucos alunos acertam, valem mais. Né? Ou seja, aquelas questões têm maior grau de complexidade. Eu me lembro que logo que ocorreram as primeiras mudanças nessas provas do Enem, né, os alunos se queixavam, professor, e eu não sei se isso se aplicou à prova deste ano, de que o enunciado era muito extenso, que fazia com que o aluno perdesse muito tempo tentando entender. Mas, na verdade, eu acho que o Ministério da Educação estava testando ali a própria interpretação, a capacidade de interpretar e responder as questões pensadas. Isso se aplica Fernanda, às provas seguintes? Nem um pouco você. O que acontece? Eu até fiz agora nas primeiras aulas, fiz questão de corrigir a prova de Ciências Humanas com os meus alunos e observei com eles o seguinte: as primeiras provas desse novo Enem, principalmente em 2009, elas tinham enunciados muito grandes. E isso fazia com que o aluno perdesse de certo modo, né, perdesse tempo na sua análise, interpretação. Chegando no final, ele não tinha mais tempo hábil para poder resolver todas as provas. Algumas ele era obrigado a chutar. Neste ano de 2011, os enunciados, ou até mesmo esses instrumentos de análise dos dados, né, os mapas e tudo mais, são mais curtos, são de uma interpretação mais direta. Tanto que muitas das questões da minha prova, por exemplo, que é Ciências Humanas, o aluno bastava ele ler o enunciado da questão, não precisava, o comando da questão, não precisava ler o enunciado, não precisava analisar nenhum gráfico, ele só lia o comando da questão e ele já tinha um direcionamento para a resposta. Afinal de contas, o Enem, ele não preza por pegadinhas. Se uma resposta está muito óbvia, a gente até conversa isso com os alunos, é realmente aquela resposta. Né? Ele vai prezar o aluno que tem uma habilidade, tem uma competência em interpretar e, ao mesmo tempo, uma habilidade e competência para aplicar conhecimentos que ele aprende em sala de aula. Entendido. Professor, para finalizar, vocês devem questionar alguma questão que não foi bem aplicada, que pode ter apresentado dúvidas? Bem, nós estamos esperando o gabarito oficial, que sai amanhã. A partir do gabarito oficial, aí nós teremos uma margem para saber se nós discutiremos alguma questão ou não. Pelo menos até agora, nenhuma foi alvo de dúvida efetiva. Né? Algumas dos altos professores reclamaram, mas nós estamos esperando mesmo o gabarito oficial sair. E esse anúncio do próprio INEP de que o Enem, a partir de 2012, vai ser feito em 2 edições? Era algo esperado, de certo modo, né?
porque tem muitos vestibulares que eles são, como a gente costuma chamar, de inverno. Então, o Enem, como ele já é abarcado por uma série de faculdades e universidades no Brasil, era algo esperado que ele fosse dividido realmente numa edição no meio do ano e numa edição no final do ano. Ok. Até mesmo para poder auxiliar essas universidades que assumem esse vestibular de inverno. Uhum. Professor, eu agradeço a sua gentileza e a participação aqui conosco no CBN Vitória. Obrigado a vocês.